Entrou. Boa noite a todos. Solicito, sob a proteção de Deus, declarar aberta a presente sessão. Havendo no regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes e Macedo. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro dos Santos, José Vanderlei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Breno Sobrinha, Aparecido Dias Balduino. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos e, havendo número regimental, solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para a ordem do dia, foi lido o projeto de lei número 3, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de subvenção social às entidades que especifica e dá outras providências. A sessão foi suspensa para que as comissões permanentes pudessem analisar o projeto recém-apresentado. Retornando os trabalhos, foi lido o parecer das comissões permanentes, recomendando a aprovação do projeto de lei com a proposta de emenda 001. Em seguida, o senhor presidente colocou em discussão e depois em votação o projeto de lei, que foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, do que, para constar, eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação, favoráveis permaneçam como estão e contrários se levante. Está aprovado. Como matéria para o expediente, solicita a leitura das indicações do 1 ao 5. Indicação número 1/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a instalação de luminárias nas 2 ruas da Associação Tupã, distrito de Engenheiro Maia, em nosso município. Justificativa: de acordo com os moradores, há mais de 10 anos que reivindicam a iluminação. Agora, com a volta às aulas, muitos alunos têm que andar pelas ruas à noite, correndo muito perigo e deixando seus pais muito apreensivos. E com a iluminação dessas ruas, acabariam os problemas. Sala das Sessões, em 2 de fevereiro de 2015, Pedro Geraldo Novaes e Macedo, vereador. Indicação número 2/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente
a manutenção das árvores que foram plantadas no Jardim Carolina, Jardim Santo Inês e Vila Bandeirantes, município de Itaberá. Justificativa. As referidas árvores foram plantadas há algum tempo e agora necessitam de manutenção, pois estão sendo tomadas pelo mato. Algumas se encontram quebradas. Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2015. José Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 3/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a manutenção do lajotamento das ruas do Jardim Espanha em nosso município. Justificativa. De acordo com os moradores, as lajotas estão afundadas, formando verdadeiras crateras. Nas esquinas, as depressões já viraram valetas. Os veículos precisam passar atravessados para não ficarem enroscados por baixo. Os motociclistas têm atenção redobrada para não se envolverem em acidentes. Realmente é uma condição de abandono que provavelmente irá persistir por algum tempo. Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2015. José Pedro dos Santos, vereador. Indicação número 4/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo agilize, junto ao setor competente, a instalação de uma lombada na rua principal do distrito Engenheiro Maia, próximo ao campo de futebol, bem como realizar recuperação da mesma em alguns pontos. Justificativa. Na referida rua, devido ao grande fluxo de veículos em 2 pontos ao longo da mesma, necessitam de recuperação urgente antes que aumente os buracos. Na mesma rua, necessita que seja instalada um redutor de velocidade, lombada, para oferecer melhor segurança aos moradores. Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2015. Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, vereadora. Indicação número 5, de acordo com o que preconiza, indicação número 5/2015, de acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo para que o mesmo providencie junto ao setor competente a recuperação das 2 pontes do Ribeirão dos Aquinos, no bairro dos Aquinos, município de Itaberá, São Paulo. Justificativa. O risco constante e diário que os motoristas enfrentam ao atravessar essas pontes, que se encontram em péssimas condições, pois ali passam muitos alunos, ambulâncias e agora também, com o início da safra, muitos caminhões pesados transportando grãos. Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2015. Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Solicita a leitura do requerimento número 1. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá. Requerimento número 1/2015. José Pedro dos Santos, vereador no exercício de suas funções constitucionais e legais, com amparo no artigo 156, inciso 10, do regimento interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer, sempre após deliberação do plenário, seja oficiado o prefeito municipal para que, no prazo de 10 dias, encaminhe ao Poder Legislativo Municipal as seguintes informações. Hoje existe repasse de recursos ao Centro de Recuperação Arcanjo Miguel de Itaberá? No prezado momento, existe algum paciente em tratamento no Centro de Recuperação Arcanjo Miguel de Itaberá? Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, 13 de fevereiro de 2015. José Pedro dos Santos, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Em votação, favorável permaneça como estão e contrário se levante. Está aprovado o requerimento. Solicita a leitura do requerimento número 2. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá, requerimento 2/2015. Antônio Camargo de Oliveira, vereador no exercício de suas funções constitucionais e legais, com amparo no artigo 156, inciso 10, do regimento interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer, sempre após deliberação do douto plenário, seja oficiado o prefeito municipal para que, no prazo de 10 dias, encaminhe ao Poder Legislativo Municipal as seguintes informações. O dinheiro devolvido pelo Legislativo
em 2014 foi utilizado para pagamento do 13º dos funcionários públicos municipais? Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, 13 de fevereiro de 2015, Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Em votação, favoráveis permaneça como estão e contrários se levante. Está aprovado o requerimento. Solicita a leitura do projeto de lei número 4, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 4, de 10 de fevereiro de 2015, dispõe sobre a criação de cargos diversos em provimento efetivo e em comissão no quadro de funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá e da outras providências. O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro do funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá, para provimento em regime efetivo, a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade às condições e nas quantidades dispostas nessa lei, os seguintes cargos públicos. Denominação: advogado. Carga horária. Advogado tem? Tem. Está errado. Ah, não, tá. Vai ler para depois. Denominação: advogado. Carga horária: 20 horas semanais. Quantidade: 2. Referência salarial: 13A-1. Requisitos para provimento: curso superior em Direito e inscrição na OAB. Denominação: assistente social. Carga horária: 30 horas semanais. Quantidade: 1. Referência salarial: 14A-1. Requisitos para provimento: curso superior em serviço social e registro no CRAS. Terceiro, nutricionista. Denominação: nutricionista. Carga horária: 40 horas semanais. Quantidade: 1. Referência salarial: 14A-1. Requisitos para provimento: curso superior em nutrição e registro no CRN. 4. Denominação: técnico em radiologia. Carga horária: 12/36. Quantidade: 4. Referência salarial: 10A-2. Curso, requisitos para provimento: curso técnico em radiologia e registro no CRTR. 5. Denominação: escriturário. Carga horária: 40 horas semanais. Quantidade: 10. Referência salarial: 7A-1. Requisitos para provimento: ensino médio completo. 6. Denominação: auxiliar de farmácia. Carga horária: 40 horas semanais. Quantidade: 7. Referência salarial: 4A-1. Requisitos para provimento: ensino médio completo. 7. Denominação: técnico de enfermagem. Carga horária: até 40 horas semanais. Quantidade: 16. Referência salarial: 6A-1. Requisitos para provimento: formação técnica e registro no COREM. 8. Denominação: fisioterapeuta. Carga horária: 20 horas semanais. Quantidade: 1. Referência salarial: 11A-1. Requisitos para provimento: curso superior em fisioterapia e registro no respectivo conselho. 9. Denominação: enfermeiro. Carga horária: até 40 horas semanais. Quantidade: 8. Referência salarial: 14A-1. Requisitos para provimento: curso superior em enfermagem e registro no respectivo conselho. 10. Denominação: farmacêutico. Carga horária: 20 horas semanais. Quantidade: 2. Referência salarial: 11A-1. Requisitos para provimento: curso superior em farmácia e registro no respectivo conselho. 12. Denominação: médico veterinário. Carga horária: 40 horas semanais. Quantidade: 1. Referência salarial: 15A-1. Requisitos para provimento: curso superior de veterinária e registro no CRMV. 13. Auxiliar de odontologia. Denominação: auxiliar de odontologia. Carga horária: 40 horas semanais. Quantidade: 1. Referência: 4A-1.
Requisitos para provimento: curso específico na área com registro no CRO. 14. Denominação: servente feminino, carga horária, 40 horas semanais, quantidade 2. Referência salarial 2A-2. Requisitos para provimento: ensino fundamental incompleto. Servente masculino. 15. Servente masculino, denominação, carga horária, 40 horas semanais, quantidade 4. Referência salarial 2A-2. Requisitos para provimento: ensino fundamental incompleto. Parágrafo único. As atribuições dos cargos ora criados são as constantes do anexo único dessa lei. Artigo 2º. Fica criado no quadro do funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá, para provimento em regime de comissão, o seguinte cargo: denominação: diretor hospitalar, carga horária 40 horas semanais, quantidade 1, referência 16A-1, requisitos para provimento: curso em nível superior. Artigo 3º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal, em 10 de fevereiro de 2015, José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do projeto de lei número 5, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 5, de 10 de fevereiro de 2015. Acresce dispositivos à Lei 1497/93, que institui o Código Tributário do município de Itaberá. O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica acrescido ao artigo 7º da Lei número 1497/93, de 31 de dezembro de 1993, o seguinte parágrafo. Parágrafo único. Quando a inscrição inicial não for comunicada, será considerado como início das atividades a data da inscrição no Estado, DECA. Se por outro meio não for apurada a data de início das atividades, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. Artigo 2º. Fica acrescido ao artigo 9º da Lei número 1497/93, de 31 de dezembro de 1993, os seguintes parágrafos. Parágrafo 4º. Quando o encerramento da atividade não for comunicado ao Cadastro Fiscal Municipal, os tributos municipais serão devidos até a data em que seja feita a comunicação, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. Parágrafo 5º. Caso a empresa faça a prova fundamentada em documentos oficiais de que, em determinado período posterior à sua inscrição inicial, não exerceu a atividade econômica, ficará isenta do recolhimento dos tributos e encargos proporcionalmente referente àquele período considerado. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, 10 de fevereiro de 2015, José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do projeto de lei número 6, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 6, de 10 de fevereiro de 2015. Institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime de 12/36 no âmbito do funcionalismo público de Itaberá, São Paulo, e de outras providências. O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime 12/36 horas no âmbito do funcionalismo público do município de Itaberá, São Paulo. Artigo 2º. A jornada de trabalho 12/36 refere-se à jornada de trabalho onde o servidor exercerá suas funções por 12 horas seguidas e obterá folga a 36 horas consecutivas e imediatamente posteriores às horas exercidas. Artigo 3º. Os ingressos de servidores nas jornadas de trabalho a que se refere o artigo 1º se darão mediante a escala confeccionada e divulgada com antecedência pelo secretário municipal ou o chefe de setor. Artigo 4º. O servidor escalado que se encontrar impossibilitado de compor a escala do artigo deverá apresentar motivação escrita e instruída de comprovação com 24 horas de antecedência ao seu chefe imediato. Artigo 5º.
o requerimento de que trata o caput do artigo é passível de deferimento ou indeferimento pelo responsável pelo setor. Artigo 6º. Os casos de falhas sem comunicação prévia sob alegação de emergência e que gerem dúvidas serão analisados em processo administrativo disciplinar por comissão processante, seguindo o estabelecido na Lei Municipal número 1371, de 20 de outubro de 1992, Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá, São Paulo. Artigo 7º. Poderão ser abrangidos por esta lei na jornada de trabalho 12 por 36 horas servidores alocados na Secretaria de Saúde que prestem serviço em departamentos da administração pública que tenham horário de trabalho estendido ou funcionem em regime de plantão, vigias, motoristas. Outros servidores serão admitidos desde que comprovada a necessidade a bem do interesse público com autorização expressa do prefeito municipal. Artigo 8º. É vedado considerar nesta lei os médicos plantonistas que estão sujeitos à legislação específica. Artigo 9º. É vedado computar horas em dobro para qualquer dia laborado com base nesta lei. Artigo 10º. Serão computadas horas extras ao servidor submetido a esta lei somente quando este, por motivo de urgência justificada, for escalado para trabalho em dia de folga estipulado em escala, quando este exercer a jornada de trabalho a que estiver submetido mediante escala estipulada nesta lei, quando o dia em que o mesmo estiver escalado coincidir com feriados municipais, estaduais e federais. Artigo 11º. O servidor está obrigado à marcação de pontos, seja eletrônico ou registro manual. Parágrafo único. Somente será permitido registro manual para os servidores que exercerem atividade que inviabilize a presença no local do ponto eletrônico sob autorização da chefia imediata. Artigo 12º. O período de trabalho noturno será remunerado com adicional noturno conforme a legislação municipal específica. Parágrafo único. Cabe às chefias informarem ao setor de recursos humanos até o dia 15 de cada mês para o registro em folha de pagamento, a execução em quantidade de horas noturnas realizadas pelos servidores. Artigo 13º. O servidor sob a jornada de trabalho 12 por 36 terá direito a período diário de descanso e alimentação de, no mínimo, 15 minutos e no máximo 1 hora a cada 6 horas laboradas. Parágrafo único. Será considerado para cumprimento do caput do artigo o tempo de descanso que ocorrer no interior do veículo ou do setor de trabalho na impossibilidade deste se ausentar do local de trabalho. Artigo 14º. Os horários de alimentação serão estabelecidos em regulamento interno de cada setor. Artigo 15º. A escala de trabalho dos servidores submetidos à jornada de trabalho de que trata a presente lei deverá ser confeccionada de modo que este possa gozar de, no mínimo, um domingo de folga por mês. Artigo 16º. O servidor escalado para os plantões de que trata esta lei perceberá remuneração extraordinária somente sobre as horas que excederem as horas semanais estipuladas em concurso para o seu cargo, multiplicadas por 5 semanas. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Paço Municipal, 10 de fevereiro de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Solicita a leitura do projeto de lei número 7, da autoria do Executivo. Projeto de lei número 7, de 10 de fevereiro de 2015. Autoriza a concessão de subvenção social à Associação dos Voluntários Itaberaenses no Combate ao Câncer, a VIC, CNPJ 18.604.607/0001-46, dentro do exercício financeiro de 2015 da outras providências. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal, por estar reconhecido o interesse público, autorizado a conceder subvenção social à Associação dos Voluntários Itaberaenses no Combate ao Câncer, a VIC, entidade inscrita no CNPJ com o número 18.604.607/0001-46 até o limite global de R$20 mil dentro do exercício financeiro de 2015. Parágrafo 1º.
A subvenção social mencionada no caput será destinada exclusivamente à complementação de despesas com salários de empregados, água e esgotos, energia elétrica, telefone e demais despesas de custeio inerentes ao funcionamento da entidade. Parágrafo 2º. Os recursos municipais serão repassados em parcelas mensais a serem ajustadas nos planos de trabalhos respectivos. Artigo 2º. A concessão da subvenção social não implica na aquisição de direito de continuidade de recebimento pela entidade beneficiada, podendo ser suprimida a qualquer momento, e não gera responsabilidade ao município perante empregados e fornecedores da entidade subvencionada. Artigo 3º. É obrigatório, para que se proceda aos repasses, a verificação das condições técnicas e da situação jurídica e fiscal da entidade, o que se fará mediante o cadastramento da associação na Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação, aprovação e o acompanhamento de plano de trabalho e mediante apreciação mensal de prestação de contas. Parágrafo 1º. O cadastramento da associação na Secretaria Municipal de Saúde terá por objetivo o reconhecimento e arquivamento dos documentos inerentes à sua configuração jurídica e à regularidade, inclusive temporal, do mandato de seus órgãos diretivos e fiscalizadores, devendo ser atualizado anualmente ou sempre que ocorrer modificação da composição de órgãos diretivos ou fiscalizadores. Parágrafo 2º. O plano de trabalho para todo o período previsto para a realização dos repasses de subvenção conterá descritivo dos serviços prestados pela associação com uso dos recursos públicos a serem repassados, descritivo do montante de contrapartida prestado pela associação e descritivo do público atendido, sempre observado a evolução mensal. Parágrafo 3º. A prestação de contas, além de outros requisitos legais e normativos dispostos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e dos requisitos especialmente vinculados ao cumprimento do plano de trabalho, considerará a comprovação mensal ou pelo período disposto no prazo de validade de certidões oficiais. A. Da regularidade de inscrição municipal. B. Da regularidade de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. C. Da inexistência de débitos referentes a tributos municipais. D. Da inexistência de débitos referentes a tributos federais. E. Da inexistência de débitos referentes a contribuições previdenciárias. F. Da inexistência de débitos referentes ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. G. Da inexistência de débitos trabalhistas consolidados. Parágrafo 4º. A associação deverá, no período dos recursos transferidos pelo município, adotar medidas que garantam eficiência e economicidade. Parágrafo 5º. Todas as prestações de contas dos convênios e demais atos de repasse estão sujeitas à apreciação pelo controlador interno do município. Artigo 4º. É vedado o repasse das subvenções 1. Antes do cadastramento da associação ou ser vencido o período de atualização cadastral. 2. Antes da aprovação do plano de trabalho. 3. Antes da apresentação da prestação de contas em relação às parcelas de subvenção seguintes à primeira. E, 4º, se houver desvios ou ineficiência da associação no cumprimento do plano de trabalho. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma, se realizará o repasse de subvenção, mesmo em relação à primeira parcela, quando não comprovado pela associação o cumprimento dos requisitos dispostos no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. O repasse da última parcela da subvenção ficará vinculado à aprovação da prestação de contas de todas as parcelas recebidas anteriormente. Artigo 5º. As despesas decorrentes da concessão da subvenção prevista nesta lei correrão por conta de verbas orçadas suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 10 de fevereiro de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Solicita a leitura do projeto de lei número 8, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 8, de 10 de fevereiro de 2015, da nova redação a dispositivos da Lei 2.136, de 19 de dezembro de 2006, que instituiu o Plano Diretor do município de Itaberá. O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 5º da Lei 2.136, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. 4º. Conservação do patrimônio cultural, neste incluído
o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica por constituir parte relevante do patrimônio cultural brasileiro de acordo com o artigo 6º do Decreto Federal número 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. Artigo 2º. Fica acrescido ao artigo 76 da Lei 2.136, de 19 de dezembro de 2006, o inciso 10, com a seguinte redação: 10. Percentual de espaços a serem destinados para fins religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, atendendo disposições do Decreto Federal número 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Paço Municipal, 10 de fevereiro de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Solicita a leitura do projeto de lei número 9, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 9, de 11 de fevereiro de 2015, dispõe sobre a criação de funções de confiança e da outras providências. O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de funcionalismo da Prefeitura Municipal de Itaberá as seguintes funções de confiança a serem regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade às condições e nas quantidades dispostas nesta lei. Quantidade: 01. Denominação: assessor de contabilidade, carga horária semanal 40 horas, referência 15A-A, tabela 1. Requisitos mínimos: curso superior em ciências contábeis ou técnico em contabilidade. Quantidade 1. Denominação: assessor de fiscalização tributária, carga horária 40 horas semanais, referência 15A, tabela 1. Requisitos mínimos: curso superior. E 3. Quantidade 1. Denominação: diretor de transporte escolar, carga horária 40 horas, referência 16A, tabela 1. Requisitos: ensino médio completo e conhecimento da área. Parágrafo 1º. As funções ora criadas são atribuídas exclusivamente a servidores ocupantes de cargos efetivos, respeitados os requisitos mínimos acima descritos. Parágrafo 2º. O cargo de assessor de contabilidade fica subordinado à Secretaria de Planejamento, assessorando a referida pasta nas atividades inerentes ao setor. Parágrafo 3º. O cargo de assessor de fiscalização tributária fica subordinado à Secretaria de Finanças, assessorando a referida pasta nas atividades inerentes ao setor, especificamente na arrecadação tributária. Parágrafo 4º. O cargo de diretor de transportes escolar fica subordinado à Secretaria de Educação, ficando sob a sua coordenação os serviços de manutenção da frota exercidos pela equipe de mecânicos, funileiros, pintores automotivos, borracheiros, lavador de veículos e motoristas do transporte escolar, aliás, do transporte de alunos. Artigo 2º. Fica alterada a faixa salarial do cargo de engenheiro agrônomo da referência 13-A para a referência 15.1-A da tabela 1, cargos administrativos técnicos de acordo com a tabela de vencimentos do quadro de pessoal da municipalidade. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 11 de fevereiro de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Encaminhe esses projetos para análise das comissões. Não havendo mais matéria, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Não havendo matéria para a ordem do dia, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, nessa volta de recesso, que já estava fazendo bastante falta o nosso trabalho aqui, que muita coisa aconteceu,
no nosso município e nós estávamos de recesso, sem poder estar discutindo junto com a comunidade alguns fatos e algumas necessidades. Eu quero comentar aqui a atitude de alguns políticos que foram perdedores na eleição de outubro de 2014 e que até hoje ainda estão fazendo campanha política por esse Brasil afora. Eles não perceberam que a eleição acabou, que a presidente Dilma foi reeleita para o segundo mandato. Um terço da Câmara de Deputados foi substituída e que não bastasse isso, alguns políticos do PSDB e do DEM ainda não se deram conta que não tem mais eleição. E por último, quando foi discutido a direção da mesa na Câmara Municipal, na Câmara do Congresso, juntamente com o Senado, o vexame que foi dado pelo então senador Aécio Neves, mostrando que ele não entende e não respeita a democracia, baixando tanto o nível que chegando a ponto de falar em público que o partido do senhor Aécio vai trabalhar para atrapalhar o andamento e o desenvolvimento do país. Então, fica claro que o povo votou certo, escolhendo aquele que respeita a democracia e respeita a cidadania. Mais recentemente, eles lançaram na internet a campanha do impeachment da presidente Dilma, do Fora Dilma, onde foi distribuído milhões de camisetas e de bandeiras para que esse manifesto fosse às ruas no domingo passado, mas num ato de anarquismo, não num ato político ou um ato que defendesse a democracia. E novamente eles saíram derrotados, mostrando que o povo brasileiro sabe o que é certo e o que é errado. Fora isso, o vídeo gravado pela mulher do senador Aécio Neves foi um desastre. Eu não sei se os nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, quem está ouvindo, assistindo, viu e ouviu esse vídeo, aonde ela se desfez dizendo que o pai dela mora em Orlando e que ela não passaria o carnaval no Brasil porque aqui é lugar de pobre. Portanto, ela ia para Orlando passar o carnaval com o pai dela e que aqui não é lugar de morar, porque aqui é só pessoas que têm bolsa esmola
Bolsa Família e que vive de ajuda do governo. Numa clara evidência de que se o senador Aécio Neves tivesse ganho a eleição, o que faria pela classe pobre? O que faria por aqueles que não têm qualificação? Já dá para imaginar. Então, quem sabe, com essas derrotas e com a moral abalada, quem sabe eles passam a trabalhar em defesa da sociedade e vão fazer com que o Brasil seja um país melhor. Assim a gente espera. Eu quero também abrir um comentário sobre o corte das árvores em frente ao postão, que gerou alguns comentários, e principalmente na internet. Então se falou tanto. Eu gostaria que os nossos internautas usassem o conhecimento e a habilidade de usar a internet para apresentar propostas, para apresentar ideias e até projetos de melhoria do nosso município. Que apresentasse as ideias, as propostas para melhorar o atendimento da saúde, que continua caótica. Que apresentasse propostas para melhorar a nossa educação, que segundo o prefeito, causou um rombo na prefeitura de mais de 300 mil reais durante o ano passado. Custos arcados pela prefeitura. Então, várias pessoas questionam essas árvores cinquentenárias que estão aí prestes a cair em cima de alguma casa, de algum veículo, ou até mesmo de algumas pessoas. Quem assiste o jornal está vendo o que está acontecendo em São Paulo. São as mesmas árvores, com a mesma idade das nossas árvores. Recentemente, 3 árvores caíram no Morumbi e deixaram 1.200.000 pessoas 10 dias sem energia e sem água. Sem dizer danos que ter caído de cima de carro. Poucos dias depois, outras árvores caíram, inclusive caiu em cima de um idoso que veio a falecer. Ora, eu ouvi muitas críticas por ter cortado essas árvores da frente do postão, que aqueles que foram lá para ver a árvore caída, se tivesse analisado a situação do tronco da árvore, não queria aquela árvore perto de sua casa. A árvore já estava seca por dentro, algumas com oco e outras com 4, 5 centímetros de madeira verde do lado. É só ver as fotos que tem no documentário. Então, o que a gente pensa? Quando o povo tem medo da árvore cair em cima de uma casa, de um carro, de uma pessoa, eles cobram dos políticos. E quando o político exerce a sua função de administrador e corta as árvores para proteger as famílias, os munícipes, aí ele é criticado. Eu até usei um exemplo, que eu vou repetir aqui. Quando o mineiro tinha numa área pública um depósito de ferro velho,
Então o povo vivia falando que lá era um depósito de criar mosquito da dengue. Passou o seu tempo e o depósito foi removido e foi plantado árvores, que aliás, está muito linda as árvores que foram plantadas lá. Aquele povo que pedia para que se tirasse a sucata daquele local, aí falava o contrário. Olha, mexer com quem está trabalhando, coitado do homem, tiraram ele dali para quê? Para plantar árvore. Então, o que dá para entender é que as pessoas que cobram, eles não sabem o que querem. Então, a gente tem que cobrar uma coisa que realmente tenha fundamento, que esteja embasamento naquilo que a gente está seguro que a gente está cobrando. O que Itaberá precisa? Que se corte sim essas árvores e que se faça um projeto de rearborização na cidade, de árvores que não cresça mais desse tamanho e que produzam flores e que produzam sombra. Então não é porque cortou uma árvore que está destruindo alguma coisa, desde que ela seja reposta de alguma forma. Ela pode ser substituída, porque são árvores de jardinagem passíveis de ser substituída por outras. Então, ninguém vê essa situação. Vou lembrar vocês de mais um fato. Quando aquela árvore caiu em cima, lá do jardim, caiu em cima da barraca da minha irmã, caiu em cima de 2 carros, e do bar do Celcinho, todo mundo criticou o prefeito na época. Quando começaram a podar as outras árvores que foram condenadas, que poderia cair, começaram a criticar a poda que foi feito pela secretária do Meio Ambiente na época, que eu não lembro o nome dela, que foi doutora Ângela. Então a gente você vê uma árvore caída em cima de uma barraca, de carros, de uma casa, destruiu toda a parte elétrica daquele local, e quando foi derrubar outras árvores para diminuir o risco, aí a doutora Ângela foi maiada porque estava cortando árvores. Então, essas pessoas que criticam, que me desculpe, mas ou não sabem o que querem ou não entendem nada de administração pública. Ou não tem uma árvore desse tamanho na porta da sua casa. Porque na época em que foi derrubada as árvores, o calor aqui em Itaberá era 40 graus. Imagina se ficasse uma semana em Itaberá sem energia por ter caído árvore e destruído a rede elétrica. Como ficaria esse povo? O que eles estariam falando? Será que não tem vereador nessa cidade? Cadê o prefeito? Porque aí ia doer para eles não ter água gelada para tomar. Mas enquanto está tendo água gelada para tomar e ficar na frente de um Facebook, falando asneira, aí sobra tempo para isso. Só queria colocar a minha indignação, a forma que foi feitas as críticas para as árvores que foram trocadas e que serão substituídas. E com certeza vai embelezar ainda mais a nossa cidade. Muito obrigado. A palavra ainda continua livre. Senhor presidente, gostaria de falar aqui do meu assento, da minha mesa, complementando as palavras do vereador Serrinha. No ano passado, nós aprovamos uma lei sobre mobilidade urbana, que é um conjunto de ações que os municípios têm que se adaptar para melhoria das condições da população em seus trânsitos habituais aí, as pessoas pedestres, as pessoas com carros. Em Itaberá, eu há muito tempo que sou vereador,
Muitas dessas árvores, Serrinha, vou lembrar aqui, que estão sendo cortadas, muitas delas caíram, mas a maioria está de pé ainda, mas com a vida já, com a validade vencida. Foram plantadas em 1985 a 86, quando meu saudoso pai era prefeito, e um funcionário da prefeitura, que nós criamos um viveiro específico de sementes lá do Horto Florestal de São Paulo, e fizemos mais de 10 mil mudas de árvores aqui no nosso viveiro municipal na época, e fomos plantando na Avenida João Simonsola, na Avenida Prefeito Carlos Rodrigues Santos, que naquela época era a Avenida dos Estudantes, em toda a rua principal. Foram doadas mudas para as escolas, para quem lá fosse buscar. Então, de 86 para cá, quantos anos se passaram? Então, a validade delas... E a árvore, como qualquer... é um ser que tem um início, é uma semente que vai fecundar e vai gerar tudo aquilo. Ela precisa também de ser tratada, de ser cuidada. E, como bem frisou o vereador Serrinha, na própria capital, em São Paulo, que é uma das cidades modelos em administração aí de urbanismo, acontecem esses acidentes, essas tragédias, e não seria diferente aqui em Itaberá. Então, e nós estamos com outro problema sério, e vai dar outra briga tremenda aí daqui a uns tempos, porque eu tenho certeza que o Zé Caetano vai mexer nessa ferida, que ele está mexendo em muitos feridos por aí, tenho certeza que ele vai mexer nessa também, que é a arborização central da Avenida Prefeito Carlos Rodrigues dos Santos, cujas árvores já estão todas já dilapidadas, galhos cortados, são árvores já pela metade e com troncos um pouco grandes, que inibem a velocidade dos motoristas que trafegam nos dois sentidos ali, e que já ocorreu acidentes com crianças atravessando rua e cujo motorista em seu carro não tinha visão nenhuma do canteiro central de quem estava atrás das árvores, quando via as crianças atravessando a rua. E houve acidentes já graves aí. E esse vereador vai sugerir ao senhor prefeito, já que agora também é outro pepino que vem no prefeito, que é esse setor de eletro aí, de ele ter que cuidar de toda a iluminação pública, e quem quebra um poste aí, dá uma cacetada de madrugada, embriagado em poste aí, é a prefeitura que vai ter que pagar isso, porque é difícil receber. Tem que acionar, tem que cobrar, mas é difícil receber. Para fazer um novo modelo, um novo desenho da Avenida Prefeito Carlos Rodrigues dos Santos. Tirar aquele meio-fio central, com poste, com árvore, com tudo, alargar um pouco as calçadas e fazer o plantio, como disse o vereador Serrinha, projetado, planejado, de árvores que não tenham uma raiz muito invasoras, que não cresçam demais, que não atrapalhem a iluminação, que faça assim sombras. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, inclusive um grande avanço político. Só que, a hora que for mexer naquelas árvores, vai ocorrer também, como ocorreu aí, toda essa parafernália aí de pessoas criticando e tal, sendo que tem abaixo-assinado das pessoas próximas àquelas árvores que assinaram pedindo a retirada das árvores. Então, o que eu queria, isso aí só para enriquecer um pouco a fala do meu colega e grande vereador aí, o Serrinha, que está aí fazendo um trabalho excelente aí e tem tudo aí para, durante esse ano e no ano que vem aí, galgar aí novos postos por sua competência, por sua linha de conduta e por seu raciocínio na política itaberaense. Mas eu quero dizer que nós estamos no 3º ano desse mandato, iniciando hoje a primeira sessão ordinária. Cabe a essa casa ela ser
o refúgio ser o clamor dos ensejos da população, mas cabe a ela também o trabalho firme de corrermos atrás do prejuízo. Hoje acabei de, depois de um longo tempo, andei muito em Taquarituba hoje e vi como aquela cidade está ávida, está com comércio forte, com um leque muito grande de diversificação em suas atividades econômicas, e Itaberá tinha tudo para ser igual ou melhor que Taquarituba. Ela que passou por uma tragédia há pouco tempo aí, já ninguém se fala mais nada nisso, ninguém vai mais nada caído, está tudo reerguido, as entradas da cidade muito bonitas, as ruas do centro da cidade todas bem, já dentro dessa mobilidade que eu acabei de citar, dessa lei que nós aprovamos ano passado, e nós temos que tomar decisões aqui. Ou há políticas aí, ou posições que não tragam até votos aí em nossos anseios aí, mas que sejam a nossa caminhada mais correta aí em prol das medidas que Itaberá precisa para se recuperar no tempo e se evoluir. Nós não temos calçado, o nosso povo anda pela rua. O tronco dessas árvores foram cortadas, ela tomava conta da calçada inteira, sem querer você tinha que andar pela rua. Isso não pode. E outra coisa, e calçada é pública, não é do dono da residência que está na frente da calçada, que é um nojo, uma vergonha a gente ver os degraus, as rampas que existem na frente das casas, sendo que aquilo ali não está na escritura de quem tem a casa. Se fosse para trabalhar sério e firme aqui em Itaberá, 70% estava ferrado, porque tinha que mudar ou a casa, rebaixar a casa, ou alguma coisa tem que ser feito, porque calçada e rua é do povo, não é de um só. Isso é deseducação, isso é ignorância, isso é pensar só no bem pessoal, particular. Como latões de lixo de 200 litros aí, se tiram, põe no plástico e deixa o latão na calçada, fiz minha parte. Só que não vai atender os cachorros tombar aquilo, e no outro dia cedo, 7 horas da manhã, quem levanta, vê todos os tambores derrubados, sujos na rua, que os lixeiros, além de pegar o que o cachorro não estragou, tem que passar a mão no chão e ficar pegando com a mão aquilo e pondo dentro do caminhão. Por quê? Porque o dono do estabelecimento, o dono do bar, ou o dono da casa, achou que é só nele tirar da casa dele e pôr na rua, ele lava a mão e ele já fez a parte dele. Vai ser meu último mandato esse, mas eu vou falar de peito aberto aqui, do que o povo tinha que fazer e não faz, do que o povo tinha que ajudar e não ajuda, do que o comércio podia fazer e não faz. Só sabe criticar, tanto executivo como legislativo. Obrigado, senhor presidente. A palavra ainda continua livre. Boa noite a todos, presidente, novos vereadores. Eu queria usar a palavra livre hoje, senhor presidente, para fazer um comentário aqui sobre a respeito do orçamento do ano passado. Nós votamos um orçamento e queria deixar já uma cobrança na primeira sessão de Câmara aqui hoje, a respeito daquele poço lá na Agrovila 3, da escola, onde eu e o vereador, se vocês permitem, Serrinha, que nós vem cobrando aí, nós estamos com 2 anos de mandato, e nós vem cobrando do setor de educação, que o poço lá, ele está com problema na água lá. E até agora não foi resolvido, e vai começar as aulas de novo, como começou já e parou, e lá está com problema também de falta de água, e o poço está com problema na própria água. E nós já estamos com 2 anos de mandato, e até agora não foi resolvido aquele problema lá. Então, eu ia colocar na indicação, como é a primeira sessão, nem coloquei em indicação. Vou falar hoje aqui em plenário, porque de repente tem gente assistindo na internet agora, deve estar vendo que essa cobrança nós dois fizemos já dentro desse correr desses 2 anos, e nesse orçamento desse ano passado, nós comentávamos no orçamento que dava para fazer esse ano.
Eu queria que o prefeito esse ano encaminhasse isso aí, porque isso é de emergência lá dentro do bairro. A outra coisa que eu queria também cobrar aqui é a respeito do DR. O DR, ele recebe por ano uma manutenção da rodovia da 259, que esse ano começa de novo, que deve ter contrato novo aí, de novo assinado. E essa semana eu com o vereador, nós fizemos uma vistoria nas estradas lá, e andamos até desentupindo alguns bueiros através da prefeitura, que é um recurso que eles recebem, que não está sendo dada a manutenção. Então, eu queria que os vereadores assinassem junto comigo com um requerimento, um ofício para nós mandar para eles, para começar a manutenção dessas estradas, porque essa última chuva que deu aí, detonou as estradas. Então, deixa a prefeitura mais vaga em outros galhos do município. O outro ponto que eu queria cobrar também é da questão do secretário lá para negócio de lixo, que leve-se lá 2 latão na encruzilhada da Agrovila 2, ali no Banco da Terra. Está uma vergonha lá, o lixo tudo jogado no meio da estrada, porque não tem um latão lá. Então, levar 2 latão lá, porque os cachorros patifam, tem uma coitada da mulher lá que volta e meia, cata lá e queima lá. Os caminhões estão passando, né? Os caminhões estão passando. Então, só algum dia que deu problema é da chuva também, motivo da chuva. A outra questão que eu queria cobrar também aqui, que no ano passado, nós fizemos uma cobrança aqui, inclusive o vereador também aqui cobrou muito sobre a questão, até que foram lá fazer a vistoria no local, e eu acho que até serviço da vigilância, a respeito daquela rede de esgoto lá na Agrovila 3, que também tem gravado aí, que nós cobremos muito a respeito disso, e eu estou tornando a falar de novo, porque de repente pensa que não foi cobrado, entendeu? E nada foi feito. As 3 vezes lá, nós tiramos dinheiro do bolso, eu com ele aqui, para pagar, para limpar a rede. Foi limpado a rede, e agora ela veio dar problema de novo. Então, eu queria que, se a vigilância, a Sabesp não é, porque ela não é lá uma empresa terceirizada lá dentro, ela é, acho que é da prefeitura aquilo lá, porque não tem relógio no padrão, não deve ser da prefeitura. Eu queria que fizesse vistoria no local lá, porque passa muita criança de aluno ali, e a rede está mercha no meio da estrada, perigo de dar uma doença, qualquer coisa lá, e isso vem sobrar ao vereador, porque eu moro dentro do bairro lá. Então, eu queria que, pelo menos, fosse lá até o local para ver isso lá. A outra coisa que eu queria também, até pedir desculpa aqui, às professoras que eu estive visitando as escolas, eles pediram para mim lá na Agrovila 2, eles mudaram na escolinha lá, e está muito sujo lá. Só que as máquinas já estão lá, mas não conseguimos, até deixo aqui colocado aqui, que não foi feito porque não teve jeito, choveu demais aí, não deu para fazer. Mas essa semana aí, enxugando aí, já faz o serviço lá. A outra questão que eu queria aqui comentar é a respeito de mim mesmo, sobre uma questão da dengue. Comentário, de repente, talvez nem seja verdade, mas como isso aqui é gravado na internet, queria deixar aqui claro que jamais eu ia fazer isso. E respeito também o serviço de quem fez. Eu acho que tem que fazer mesmo, porque está aí na televisão, todo mundo está vendo, a questão da dengue está perigoso. Teve caso sério ali em Itapeva, da menininha que veio até óbito. Então, o que aconteceu essa semana? Eles procuraram lá, a vigilância fez um trabalho dentro das Agrovila, que eu acho que tem que fazer mesmo, isso é trabalho da vigilância, e deu uma impressão que diz que foi eu que cobrei, que diz que vai na casa do fulano porque lá está dando problema lá, que foi eu que denunciei. Eu queria deixar claro aqui que eu jamais ia fazer isso, mas se eu visse isso aí por um pneu, qualquer coisa, eu ia alertar a pessoa que isso aí é perigoso. E eu acho que o trabalho da vigilância que ela fez deve ter feito junto com a mulher que faz a questão do posto de saúde lá, como é que é a... Enfermeira? Não, acho que é a Agência Saúde, né? Saúde. Então, deve ser a Agência Saúde que falou, o local, porque ela é a única mulher dentro da prefeitura hoje que visita todos os estabelecimentos, porque ela tem os dados, então, deve ser ela que viu algum caso, né? Que é serviço dela mesmo de fazer e colocar para a vigilância. E essa semana deu para me perceber que disse que era eu que estava colocando, até inclusive eu fui também junto como a vigilância fez essas visitas, ela focou que tinha lugar perigoso de dar doença da dengue. E deu a impressão que disse que era eu que estava denunciando. Eu queria deixar claro que eu só fui junto,
porque a rapaziada for lá e precisava carregar pneu, teve local de bastante pneu, teve lugar que nem lá no barraco lá do assentamento lá, teve gente que foi embora, largou lona, sorto, encheu de água, teve pneu que nós retiremos, então não tem nada a ver comigo. Eu acho que essa pessoa que está fazendo isso aí, essa intriga, que, viu, parar com isso, não tem nada a ver, é uma coisa que é bom para todo mundo. Se está denunciando que realmente está acontecendo isso dentro de uma propriedade de uma pessoa, isso vem a caso de uma doença de morrer qualquer pessoa lá dentro. É isso, presidente. Muito obrigado. A palavra ainda continua livre. Vereador, sobre a Agrovila 2, a falta de água lá, hoje a gente teve uma reunião no pessoal de TESP, apareceu aí o Carlão e o Silvio, a gente tem que marcar uma reunião rapidamente em São Paulo, porque o poço artesiano lá estava no primeiro lote, foi para o segundo e agora já deixaram para o terceiro lote. E o outro poço artesiano não era da 3? O outro, presidente, é lá do João da Banana, né, vereador? Se não me engano, é lá do João, lá, né? Do João Matos, né? Não estou sabendo se é lá do João ou é lá da Agrovila 5. Não, então ele falou que é do João, eu pensei que era da... Não, é do João. Então, mas só que do primeiro lote, vereador Serrinho, já passou para o segundo lote. Do segundo lote já deixaram para o terceiro lote agora. Quer dizer, então eles estão pegando... O primeiro foi 60 e poucos... 71. No Pontal, depois veio para a outra região e agora a última Noroeste. região já está deixando a gente para a terceira etapa. E se a gente não for cobrar lá, eu acho que no fim não sai esses poços artesianos. Viu, senhor presidente, esse respeito dos poços saídos dentro do assentamento, o que eu notei na última reunião em São Paulo, né, vereador, que deu uma impressão que uma empresa pegou quase todos os poços. E o que aconteceu? Ela largou a nós no terceiro plano, dá uma impressão. Inclusive, eu acho que a Vossa Excelência, eu acho que tem que marcar essa reunião, convocar para nós ir lá e ver realmente o que está acontecendo. Que se deixar, deixa nós mesmo por derradeiro. Então, do terceiro lote, nem licitado não está. Quando está no primeiro, está listado. Não está listado e está aguardando agora do terceiro lote, ver se vai licitar para ser feito... Os dois poços artesianos, e cada poço artesiano, R$168 mil, quer dizer, é um poço profundo, deve ser bem profundo e bom. Só que eu vou marcar essa reunião no recurso hídrico lá, para a gente ir lá, eu acho que vai ser semana que vem, eu estamos em Brasília, acho que na outra semana a gente marca lá daí. Então, senhor presidente, outra coisa também, lembrando que o vereador, que ele está junto também nessa etapa aí, é a questão, nós tivemos uma reunião ali no ITESP, inclusive, nós vem cobrando aí para o assentamento, que se faça dentro do assentamento hoje uma academia ar livre dessas duas que nós ganhamos agora por ordem do deputado, que né, foi colocada uma lá em Jeromaia, né, que já está lá, e a outra na Agrovila 3, que já está instalada. Então, na reunião que eu e o vereador que tivemos, o Pilas deixou mais duas que já saiu, que é da Agrovila 2, que foi dada uma para a Agrovila 2 e a outra para a Agrovila 3 em cima. E nessa reunião que nós tivemos, eu e o vereador aqui tivemos um pedido para a Agrovila das 6, se não me engano, né, vereador? Agrovila 5, e fizemos um pedido fora até do município, que é para a Agrovila 4 e a Agrovila 1. É isso, vereador? Então, em nome seu e do outro vereador também, eu perguntei, ele falou que está para ser liberado duas academias pelo ITESP. Isso, que é o da 2 e da 3. Ele falou que é para a gente cobrar lá também, isso, que não foi liberado. Daí a gente falou para ele, mas vai liberar? Ele falou, eu estou cobrando, mas vocês também dão uma força lá e cobrar. Daí nessa reunião, acho que a gente tem que já definir isso também para resolver, porque do jeito que está, eu acho que sobre o poço artesiano sair do primeiro lote e já ir para o terceiro, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma lá. Mais alguém quer falar da palavra? Presidente, se você me permite, eu só queria falar sobre a indicação da vereadora ali, bem colocado, é a respeito da lombada da bairro de Jeromaia, em Frente Fernando, isso? Do bar. Então, vereadora, gostei da cobrança, da indicação, boa indicação. Eu acho que, né, até reforçando que a indicação,
que nós vemos cobrando, olha, você vê, está com 2 anos de mandato, nós vemos cobrando do secretário, até inclusive eu comentei com o vereador Dico, foi semana passada, né, vereador? Que ele também está com esse problema de lombada, porque não comprou o produto, que é o material de fazer. E eu e o vereador ali, nós presenciamos um acidente lá, foi no ano passado, em frente ao Fernando, que veio aquela menina, não esqueci o nome dela, lembra que eu comentei no plenário, que, graças a Deus, não se machucou muito. E esses dias eu estive lá no campo do bairro de Aromar jogando bola, e eu vi ali que o ciclo de gente ali é muito grande ali, que sai ali, que tem 3 ou 4 moradores no fundo, né, vereador? Que passa em frente ali, mas de domingo enche o campo de gente e eles ficam passando no bairro do Fernando, não tem lombada ali. Então ali eu acho que o secretário tinha que colocar como emergência de estar fazendo essa lombada rápida lá, porque está perigoso lá, que vai que vem dar outro acidente de novo. Então é uma coisa de emergência, eu acho que é atender esse pedido aí da indicação da vereadora. Muito obrigado, presidente. E também eu estava em São Paulo, o deputado deu mais 2, vai pôr emenda de mais 2 academias para Itaberá. Daí é na hora de nós conversar com o prefeito para estar vendo a possibilidade de mandar para lá também. Beleza, obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.